Tudo bem com vocês? Me chamo Eldo e hoje irei apresentar uma música minha para vocês. Espero que gostem. A música se chama Nem Tudo Se Vai, foi escrita um tempo atrás, conta sobre o passado e o futuro, então vamos ao vídeo. Sabe, tem músicas que são puro final feliz, né? Mas e aquelas que falam do que sobra quando tudo acaba? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo na letra de Nem Tudo Se Vai, uma canção que é um verdadeiro mapa da perda, da memória e principalmente daquela luta danada que é seguir em frente. A gente vai desvendar junto a história emocional que ela conta. E olha só como a música já começa com uma frase que, nossa, define tudo. Nem tudo se vai. Já de cara, a gente percebe que não se trata de um ponto final, de um adeus simples. Não. É sobre aquilo que insiste em ficar, sabe? Os fantasmas, as memórias, o que fica para trás. Pois é, e esse é o ponto central. A história aqui não é sobre o fim em si, mas sobre as consequências, o depois. Aquele rescaldo emocional, sabe? Aquele eco que fica na cabeça. A canção começa de verdade com as perguntas, aquelas que simplesmente não se calam. Isso nos joga direto no primeiro grande tema da música, que é uma tensão. Uma briga interna, sabe? É a luta da nossa cabeça, que entende que o passado já foi, contra o coração, que teima em continuar vivendo lá atrás. E a letra não faz rodeios. Ela joga na nossa cara como se fosse um fato. E é uma frase direta, quase, brutal na sua simplicidade. O passado já era. Ponto. Não tem negociação, não tem se, não tem volta. É a realidade nua e crua que o narrador precisa encarar. E aí que mora o problema, né? O grande dilema. Porque vamos combinar. Uma coisa é a gente entender que o passado não volta. Outra, bem diferente, é viver com isso todo dia. A grande pergunta que fica martelando é, tá, e agora? Se tudo mudou, como é que se vive? É nessa luta, nessa tentativa de se adaptar, que a música nos coloca. Então, resumindo, o conflito é esse. De um lado, a razão, a mente falando, bora, vida que segue. Do outro, o coração, sentindo aquele vazio imenso. A única saída, a gente sabe, é ir pra frente, mas a pergunta de $1 milhão que a música deixa no ar é: como? Como se faz isso na prática? Ok, agora a gente chega no coração da música, no refrão. É aqui que o jogo vira, porque o narrador começa a tentar explicar o porquê de tudo que fez. E olha, é uma teia de emoções bem complexa que ele vai desvendando. O que a gente vê aqui é uma coisa que dá para chamar de sacrifício paradoxal. Parece complicado, mas a ideia é simples. São atitudes que, quando a gente olha de fora, parecem erradas ou contraditórias, mas que lá no fundo, bem no fundo, tinham uma única motivação, um sentimento gigante, o amor. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Pensa só, de um lado, ações como mentir, perdoei, corri. Do outro, a justificativa que amarra tudo. Foi por você que eu amei, foi por você que eu sorri. É como se ele estivesse tentando organizar o caos, dar algum sentido por um passado que foi bem confuso. Mas calma que não é tão simples assim. A coisa fica mais complexa, porque a letra vira e diz: não foi por você que eu menti, não foi por mim que eu perdoei. Peraí, como assim? Isso só mostra que os motivos são ainda mais fundos, talvez nem o próprio narrador entenda direito. É um nó de emoções, sabe? Onde a gente já não sabe mais o que causou o que. E essa frase, nossa, essa frase é forte. Ela conecta todo esse caos de sentimentos com algo concreto, físico. Os vesmigalhados pelo chão. São os cacos, as provas de que tudo se quebrou. E o mais doido é que são esses cacos que fazem o narrador quase que acreditar nas próprias mentiras. É um ciclo sem fim, onde a dor de agora justifica o que foi feito lá atrás. Bom, e toda essa bagunça emocional, claro, tem um preço. E a música mostra que uma das consequências mais fortes é o isolamento. É um mergulho para dentro de si, no silêncio, como se fosse um jeito de se proteger. É a descrição perfeita de uma paralisia, né? O narrador não está só calado, ele está parado, estático, congelado. É como se o peso de tudo que aconteceu tivesse criado uma âncora, prendendo ele no tempo, sem conseguir reagir ou dar um passo. E aí a gente entende o porquê desse silêncio todo. Não é que faltava o que dizer, muito pelo contrário. Foi pura defesa. O silêncio virou uma armadura, um escudo para não sentir mais dor, para não se ferir de novo. Só que essa autoproteção toda tem um custo. E é um custo alto, que vai aumentando.
É tipo um efeito dominó. A dor leva para o silêncio faz a pessoa perder a voz. E quando se perde a voz, a pessoa acaba esquecendo quem é, esquece a própria criatividade. Chega num ponto que a letra diz: já nem lembro mais dos meus versos. É pesado. Essa frase aqui pra mim resume tudo. É que quando a gente tá muito ferido por dentro, a nossa visão de mundo muda completamente, né? Coisas que eram pra ser simples, tipo um céu azul, uma noite bonita, tudo fica complicado, porque a gente passa a enxergar tudo através de um filtro, o filtro da dor. Ok, então a gente passou por toda essa jornada de dor, de perguntas, de silêncio. E quando parece que não tem mais saída, a música dá uma virada. Uma virada final. A gente tem um pequeno, mas importante vislumbre de que algo pode ser diferente. Mas antes desse final, o refrão volta. E não é à toa. É como se o narrador precisasse reviver tudo aquilo, toda aquela confusão de sentimentos, uma última vez. Sabe, pra tentar botar as coisas no lugar, processar de vez e, quem sabe, finalmente deixar ir. Só que aí, logo depois dessa última olhada para o passado, bem quando a gente acha que a música vai acabar nesse mesmo ciclo de dor, vem uma frase só, e ela muda tudo, vira a chave completamente. Outra fé. Só isso. 2 palavras. Pensa no peso disso. Depois de todo aquele sofrimento, de todas as contradições, de toda a dor, surge a possibilidade de acreditar em algo de novo. E o mais importante, não é voltar a ter a fé de antes, é encontrar uma outra fé. É quebrar o ciclo, é um novo começo. E é com essa pergunta que a música nos deixa. Uma pergunta para a gente levar e pensar. O que significa encontrar uma outra fé, depois que tudo que a gente conhecia desmoronou? A canção não dá a resposta de bandeja, e nem deveria. Ela nos deixa ali, na portinha da esperança, com a ideia de que mesmo depois do fim, sempre existe a chance de algo novo nascer. Nem tudo se vai, às vezes ficam as perguntas, ficam respostas, perguntas sem respostas. E quando for, me vá em paz. Quem sabe um futuro não tão distante, possamos viver o constante. O passado já era, não volta mais. Como é que podemos viver sabendo que hoje não é mais igual como era antes? Seguir em frente é o que sempre nos resta. Vidros migalhados pelo chão me fazem acreditar nas mentiras que eu contei. Se um dia lembrar de mim, lembre-se das coisas boas que eu deixei. Não foi pelo mundo que eu me sacrifiquei, não foi por você que eu menti, não foi por mim que eu perdoei, mas foi por você que eu amei. Não foi por você que eu corri, não foi pelo mundo que deixei, mas foi por você que eu sorri. Outra calado, parado, estático. Perdi a voz muitas vezes, não porque te vi, mas porque evitei me ferir. Céu azul, noite estrelada, já nem lembro mais dos meus versos. Nas dores do mundo,
por você que eu menti, não foi por mim que eu perdoei, mas foi por você que eu amei. Não foi por você que eu corri, não foi pelo mundo que deixei, mas foi por você que eu sorri. Outra Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E tchau.